Quando surge o nosso palestra, eu sou André Galassi e o Palmeiras já está classificado na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Não vai nem precisar ter que disputar com aquele ímpeto o último jogo. Afinal, o Palmeiras e o Oeste, o adversário palmeirense nesta quarta-feira, os dois já estão garantidos na próxima fase da Copinha. E muito importante garantir essa classificação antes. E importante também que o Oeste já venha classificado. Tem tudo para ser aquele jogo leve, aquele jogo mais tranquilo. E seria o jogo que naturalmente exigiria mais um pouco do Palmeiras. Afinal, o Oeste é o adversário mais forte desse grupo. A gente viu o Palmeiras contra o União ABC do Mato Grosso do Sul. E novamente o Palmeiras tirou o pé, né? Deu pra ver ali o Palmeiras em rotação baixa, uma marcha lenta, mas jogando muito bem. Fez o que precisava para golear. E mesmo assim cadenciou o jogo, não se cansou, corretíssimo. Na minha opinião, o Palmeiras acerta. Tanto quanto a Queimadense, teve uns 20, 30 minutos ali que tinha dado uma tirada de pé. Contra o União ABC também. O Palmeiras é mais forte que essas equipes, não precisa fazer muito para golear. Goleou a Queimadense por 7-0, goleou o União ABC por 4-0 e agora joga já classificado contra o Oeste. O Oeste foi terceiro colocado na Copinha, semifinalista em 2020. Em 2022 caiu para o Palmeiras nas quartas de final, um 5-2. Um show do Hendrick, o gol de bicicleta do Hendrick de fora da área. Então é um time que sempre chega longe, é uma boa categoria de base, apesar do Oeste profissional já tá há quase 10 anos ali só em queda livre. As categorias de base continuam muito bem estruturadas, com os dois já classificados. Tendência de um Palmeiras um pouco modificado, tendência de um Oeste um pouco modificado e o Palmeiras jogando pelo empate, né? Palmeiras, pelo saldo de gol que fez, precisa só de um empate para ser primeiro colocado, que é a importância de continuar sempre em Barueri, né? Continuar sempre com a melhor campanha em relação aos seus oponentes, para manter a sede. A gente sabe que é muito difícil tirarem o Palmeiras de Barueri, até passando em segundo, mas é sempre importante jogar com esse regulamento embaixo do braço, até porque numa final, aí sim vale muito, uma final, um clássico, vale muito ter a melhor campanha. O Palmeiras, melhor campanha nas duas finais que disputou, contra o América no Canindé e contra o Santos, aí sim vale muito valor por ser clássico, torcida única, a torcida foi do Palmeiras. Pode ter um Palmeiras e Santos, um Palmeiras e São Paulo, um Palmeiras e Corinthians na final, então é importante o Palmeiras ter a melhor campanha. Mas falando um pouco, um panorama geral, o Palmeiras vem se mostrando nesta primeira fase um elenco muito forte. Já era esperado, na minha opinião, o elenco de 2024, ele é melhor do que o de 2023 e um pouquinho pior do que o de 2022. Mas é um elenco muito jovem, principalmente no banco de reservas, né? Um elenco que talvez daqui 2 anos esses caras que hoje são bancos sejam os grandes protagonistas do Palmeiras, mas hoje ainda tão cru, ainda não maduros o suficiente para serem titulares muitas vezes. É o caso do Riquelme, que para mim é a melhor opção de banco de reservas entre marca-gol. Foi assim contra a Queimadense, foi assim contra o União. Então um Palmeiras que se constrói como um elenco forte. E isso para a Copinha é muito importante, são 6 substituições, um campeonato de tiro curto, com muita suspensão, muita lesão. É importante então o Palmeiras ter esse elenco denso, e o Palmeiras tem isso, talvez mais do que qualquer outro adversário que jogou até agora na Copinha. A gente já viu o Vasco empatando, o Corinthians com dificuldade para ganhar, o São Paulo tomando 2-0 e tendo que virar para 3-2. O Santos teve que virar também contra o Remo. Então os times grandes com dificuldades, o próprio Flamengo não tá goleando e o Palmeiras com 2 goleadas. A gente viu o Botafogo com muita dificuldade, venceu as 3 partidas, as 3 com dificuldade. O Galo já empatou também, o Cruzeiro. Então são equipes que são muito boas, mas estão com algumas dificuldades. Palmeiras e Grêmio, acho que são os dois nessa primeira fase que despontam como favoritos. Atlético Paranaense vinha bem, mas acabou sendo derrotado, inclusive a primeira equipe da Série A ser derrotada por uma equipe, né, de divisões inferiores. Mas falando um pouco do Oeste, o adversário do Palmeiras, é a única equipe, inclusive, que conseguiu fazer mais do que um gol no Palmeiras nos últimos 25 jogos de Copinha, né? Se a gente pegar esse recorte dos últimos 25 jogos do Palmeiras em Copa São Paulo, só o Oeste, naquela quartas de final de 2022, conseguiu vazar as redes do Palmeiras mais do que uma vez. O
Palmeiras venceu por 5-2 aquele jogo, mas fica esse pequeno detalhe. Então é uma equipe que o Palmeiras enfrentou recentemente, ganhou recentemente, mas uma equipe que ofereceu algum risco defensivo ao Palmeiras, e o Palmeiras com um quinteto de zaga muito forte ali, o Matheus no gol, hoje o terceiro goleiro do profissional, o Garcia e Vanderlan nos laterais, os dois no profissional atualmente, Naves no profissional também foi o zagueiro naquele jogo, e o Lucas Freitas, que hoje disputa a Série A do Campeonato Brasileiro pelo Juventude. Então é um time que ofereceu riscos a uma boa defesa do Palmeiras. O Palmeiras se garantiu no ataque, fez 5 gols naquele jogo e se classificou para a semifinal. Mas é um Oeste muito forte, e o Palmeiras jogando alguns recordes, né, nesse último jogo. Por isso que quando a gente fala, é um jogo tranquilo, é um jogo que os dois times vêm um pouquinho mais em rotação mais baixa, o Palmeiras vale alguns recordes. O Palmeiras continuando, já contra o União, virou, né, 17 vitórias em sequência, passou o Corinthians de 2015 e 2016, contra quem Queimanense, o Palmeiras havia igualado essa marca de 16 vitórias consecutivas na Copinha, a maior marca da história. Contra o União, ABC passou e tem a chance de continuar ampliando esse recorde caso vença o Oeste. Outro recorde que está em jogo, mas esse pode sim, mesmo com um empate, é a questão de invencibilidade. O Palmeiras invicto há 20 jogos na Copinha, é a quarta marca. Se não perder do Oeste, vai a 21 e vai subir um pouquinho mais, já vai ser a terceira maior marca da história da Copinha. O Corinthians é o detentor desse recorde, de 2015 a 2018, 31 jogos. O Palmeiras, até se for campeão invicto nesse ano, não consegue superar essa marca, teria que superar no ano que vem, em 2025. E por último, o Palmeiras tenta repetir o feito de 2023 e conseguir uma classificação para a segunda fase com 100% de aproveitamento, né? O Palmeiras ano passado venceu as 3 partidas, esse ano se vencer do Oeste também. Isso seria a 12ª vez na história do Palmeiras, desde quando a Copinha adotou esse formato de fase de grupos, que o Palmeiras pode conseguir esse feito. Conseguiu em 2023, antes disso só em 2012. O Palmeiras passou 10 anos sem conseguir essa marca, então é mais uma marca aí que o Palmeiras pode conquistar pela 12ª vez. Também é bom para a campanha, é bom para jogar em casa, né? É bem verdade que vai ser difícil alguém tirar o Palmeiras de Barueri, mas é bom para jogar em casa, uma final em casa. Então, inclusive, se o Palmeiras passar, já tem os adversários, né? Ainda não sabe quem, mas encara ou o Aster ou o Sport. O Aster de Itacoaquecetuba, é o caçulinha dessa Copinha, fundado em 2023. Um projeto muito sólido, lidera nesse momento, joga por um empate contra o Sport. É um time bem ajeitado, um projeto muito legal. E o Sport é a camisa, né? Acho que vai ser um jogo difícil em qualquer das circunstâncias, mas pegar um time de mais camisa, um time mais pesado, já numa segunda fase da Copinha, é algo mais complicado. Eu, se eu pudesse escolher um adversário, escolheria o Aster, apesar de ter gostado muito do que o Aster tá fazendo, jogando melhor do que o Sport, inclusive. Mas eu acho que numa segunda fase contra um Palmeiras em Barueri, acho que a história muda um pouco, o Palmeiras consegue se impor mais do que o Sport. Tem jogadores experientes, tem jogadores de seleção brasileira, o caso do Pedro Lima, não aquele que jogava no Palmeiras, mas o Sport tem um Pedro Lima de seleção brasileira. Tem inclusive jogadores que o Palmeiras já namorou um período atrás, né? Tem o lateral lá, Vitor Gabriel, que o Palmeiras já chegou a ter interesse há umas 2 temporadas atrás. Então é onde o Aranha veio, por exemplo. Tem jogadores muito experientes ali, jogadores cascudos. Então não é um bom negócio já numa segunda fase enfrentar o Sport. Eu acho que o Sport é o adversário da terceira fase. Se cruzar Palmeiras e Aster, Oeste e Sport, eu acho que dá Palmeiras e Sport na terceira fase, uma antes das oitavas de final. Então é um Palmeiras que joga por recordes, joga pela liderança, já tem ciência de quem são seus adversários. Talvez o jogo mais tranquilo da competição, né? Uma derrota ou uma vitória muda pouca coisa. Muda de fato coisas, é bem verdade, os recordes, as estatísticas, mas não muda o curso de um time que quer ser campeão. Por isso eu avalio esse jogo como o de menos estresse, o menos nervosismo por parte já da equipe do Palmeiras. Então acompanhe toda a cobertura, não só desse jogo, como de toda a Copa São Paulo, tudo do Palmeiras no nosso palestra. Deixe seu like aqui, compartilhe com os seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp de torcida do Palmeiras. Também nos acompanhe nas redes sociais e no site, né? A cobertura é diária no site www.nossopalestra.com.br. Eu sou André Galassi e esse é mais um boletim das categorias de base do Palmeiras.